Bom final de tarde para você que está ligado. Estamos começando mais uma edição do Destaque Rural Notícias, edição de hoje, quinta-feira. Hoje é dia 21 de junho de 2018. A partir de agora vamos trazer as notícias e as informações do dia desta quinta-feira. Também vamos trazer opiniões e entrevistas dentro do Destaque Rural Notícias sobre o agronegócio. Além disso, também vamos falar as informações de economia desta quinta-feira, a previsão do tempo para amanhã, sexta, e também como foram as cotações hoje. A partir de agora, então, no Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. Vamos começar falando que mais de 100 ganhadores do Prêmio Nobel, principalmente das áreas de Química e Medicina, assinaram uma carta aberta contra o Greenpeace por sua rejeição aos alimentos transgênicos. O texto pede que a organização ambientalista, nas palavras então do texto, abandone sua campanha contra os organismos geneticamente modificados em geral e o arroz dourado em particular. O arroz dourado, chamado Golden Rice, é uma variedade modificada geneticamente por técnicas moleculares que torna ele capaz de produzir beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A, componente essencial da molécula de rodopsina, que é encarregada de absorver os raios luminosos que incidem na retina. No mundo, 500 mil de crianças por ano ficam cegas por causa justamente da deficiência da vitamina A. Uma vez instalada, a perda total da visão, metade dela pode ir a óbito ou vai a óbito em 12 meses. Na carta, os laureados afirmam que o Greenpeace tem encabeçado a oposição ao arroz dourado, que tem o potencial de reduzir ou então eliminar grande parte das mortes e das doenças causadas pela deficiência de vitamina A, que ceifam as pessoas mais pobres da África e do Sudeste Asiático. E ainda faz uma pergunta: quantas pessoas pobres precisam morrer no mundo antes de considerarmos isso um crime contra a humanidade? Em nota emitida pelo Greenpeace, Wilhelmina Pellegrina, ativista do Greenpeace no Sudeste Asiático, disse que as empresas estão promovendo o arroz dourado para abrir o caminho para a aprovação mundial de outros cultivos geneticamente modificados mais rentáveis. Segundo ela, o arroz dourado não demonstrou ser eficaz para solucionar a deficiência de vitamina A. Bom, esse manifesto apresentado pelos autores, ele pode inclusive ser acompanhado através da internet no site supportprecisionagriculture.org. Então, se você quiser mais informações, pode inclusive acessar o portal destaquerural.com.br, tem esse assunto e o link para você ter mais informações sobre isso. Vamos agora falar sobre que a Sociedade Rural Brasileira, a SRB, defendeu numa nota que o projeto de lei 3.200/2015, que trata do registro de novos defensivos, vai permitir que produtos mais modernos e inovadores cheguem às lavouras do país, levando à redução do volume aplicado na produção. E, em nota, o presidente da SRB, o Marcelo Vieira, diz: queremos a aprovação de defensivos mais modernos e eficientes, portanto mais seguros para o agronegócio, para o meio ambiente e para o consumidor final. Com o uso de dosagem mínima mais eficaz, ele argumenta que vai ser possível reduzir o desperdício e também melhorar o desempenho das aplicações. No documento, a SRB diz também que o projeto de lei altera somente procedimentos de registro de novos produtos, ou seja, as análises para aplicação dos defensivos vão continuar seguindo uma prévia recomendação técnica no receituário agronômico. E o governo federal anunciou o reajuste dos preços mínimos para as culturas de verão. A correção média foi de 6,5% para as culturas de verão, com variação entre 1,09% e 26,96%. O arroz longo fino em casca, que é produzido no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, teve correção de 1,19%. Algodão em caroço e em pluma, de 14,59%. Feijão cores de 3,06%, mandioca e derivados entre 4,12% e 8,82% de correção, leite 10,5%,
soja 2,36%, milho entre 7% e 11,04% e o café arábica 2,46% de correção. Segundo informou o Ministério da Agricultura, esses valores foram fixados pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, no último dia 25 de maio. E eles fazem parte das medidas anunciadas no Plano Agrícola e Pecuário 2018-2019, no dia 6, então, deste mês de junho. Vamos agora continuar falando sobre preços e, para isso, o Destaque Rural Notícias convidou Luiz Carlos Pacheco, que é analista sênior da TIF Alimentos, para falar sobre as tendências de preço de soja, milho e trigo. Vamos acompanhar então a análise e o que o Luiz Carlos Pacheco tem a nos dizer. Boa tarde, amigos. O Destaque Rural me pediu que eu fizesse novas considerações sobre as tendências dos preços da soja, milho e do trigo no momento atual. Vocês se lembram quando eu recomendava a venda aos preços de R$ 80 a saca de soja posto interior, quando estava nesses níveis aqui? Por que eu dizia isso? Porque a tendência da safra americana é aumentar a produção neste ano. Só que com a briga que o Trump arrumou com a China, os preços derreteram, olha. Porque a China não vai comprar mais tanta soja americana e vai comprar da América do Sul. Então, qual é o resultado? O resultado é sobrar soja nos Estados Unidos e os preços permanecerem baixos aqui na Bolsa de Chicago. Para a soja brasileira, essa queda vai ser parcialmente compensada com os prêmios nos portos. Mas eu digo parcialmente porque eles não estão compensando integralmente ainda, como mostra o gráfico do CPEA para a soja. Estão vendo aqui? Durante muito tempo a soja andou de lado, oscilava um pouco aqui, mas ela não saía dos 80, 80,5 posto aqui. Ela andava mais de lado do que para cima. E depois derreteu aqui junto com Chicago e agora ela está pagando R$ 78. A pergunta é, quais as chances desses preços voltarem para cá? Não sei, ninguém sabe, mas o que a gente pode ver no horizonte é que o dólar não está fazendo o preço subir, os prêmios maiores não estão fazendo os preços subirem nos portos, então eu não vejo como esses preços voltarem a esses níveis para cá. Não é de se lamentar. Se você perdeu R$ 80, mas ainda tem R$ 78, agarre os R$ 78, porque esse preço aqui ainda contém 20, 30 ou 40% de lucro, conforme o estado em que você está sediado. De modo que ainda são preços bons, apesar de serem preços menores do que já estiveram aqui. No caso do milho, aconteceu quase a mesma coisa. Os preços vinham subindo, até que há 15 dias atrás começou a greve dos caminhoneiros que impediu as entregas de milho. E travou tudo. Isso foi um alívio para os compradores, porque aconteceram dois fatos. A greve dos caminhoneiros e a parada de muitas unidades de abatimento de aves e suínos. Vocês lembram aí, várias empresas pararam as atividades porque eu dizia que eram custos insuportáveis para essas empresas. Aí os preços caíram e estão aqui embaixo em torno de R$ 38, R$ 37 por saca. Quais as chances de voltar para cá? Também eu vejo poucas chances. Por quê? Porque a safrinha de verão de milho está entrando agora. Então os compradores estão fora de mercado esperando a entrada da safra nova para comprar com preços menores. Então eu não vejo muita chance de o preço subir a curto prazo. No caso do trigo, os preços ainda estão em alta. Vejam que eles estão subindo e a partir dos últimos 5 dias eles também começaram a andar de lado aqui. Esses são preços do Paraná. Estão andando de lado porque chegou a um nível insuportável. Mais que isso, os preços das farinhas ficam muito caras e os consumidores não compram os subprodutos de farinha. No caso do Rio Grande do Sul, aconteceu a mesma coisa. Os preços subiram bastante
e estão hoje aqui por volta de R$ 950 posto interior. Mas também estão andando de lado aqui vários dias seguidos. Quais as chances de subir mais? Eu acho que são poucas as chances de subir mais, porque o dólar não vai subir mais do que 3,80 do que está, a não ser que o Lula volte, mas acho muito pouco provável. Também já se sabe que no Brasil não há mais trigo. Na Argentina também está faltando trigo. Então, os aspectos fundamentais já estão colocados. Poucas surpresas são esperadas daqui para frente que possam impulsionar os preços mais para cima. É verdade que o mercado também já absorveu as quedas de produção da Austrália, da Rússia, dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, está tudo aqui, porque os preços pularam de 775 para 950, R$200 nesses últimos 30 dias aqui. Então isso aí já foi tudo precificado, não há fatos novos que justifiquem mais alto. Então a tendência dos preços, ao contrário, eu estou vendo que os preços começam a ceder aqui. Ontem no Rio Grande do Sul, isso ainda não está colocado aqui neste gráfico, já foram feitos negócios de mercado de lote de trigo a R$200 abaixo do que se fez semana passada. No Paraná também foram feitos negócios de 150 a R$200 abaixo do que fez semana passada. Então os preços do trigo estão começando a cair aqui. Quem tem trigo, eu sugiro que venda. Agora, quem tem trigo da safra 2016-17 ou 17-18, eu acho que seria o momento de vender agora. E quem tem trigo para a safra que vem, seria bom ainda aproveitar os preços altos para fixar os preços futuros ao redor de 42, 45, 48 reais, conforme a sua região, para a próxima safra. Essas são as nossas indicações para o momento atual dos 3 grãos nos 2 maiores estados produtores do Brasil. A todos uma boa tarde. Carlos Pacheco, muito obrigado então por trazer essas informações para nós aqui no Destaque Rural Notícias. Quero falar agora sobre a criação de empregos, porque foi divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho, os números do emprego no Brasil nesta semana. Pois a agropecuária foi o principal destaque do mês de maio na geração então de empregos formais. Foram 104.790 admissões e 75.488 desligamentos, tendo assim um saldo positivo de 29.302 oportunidades de trabalho, e isso significa um avanço de 1,88% em relação ao mês anterior. Então esses números foram divulgados pelo CAGED, né, como eu falei, e as principais classes de atividades que influenciaram o resultado positivo do setor foram o cultivo do café, especialmente em Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Bahia. Também a produção de laranja no estado de São Paulo e a criação de bovinos na Bahia e no Espírito Santo colaboraram então para darem esse resultado na criação de empregos da agropecuária, que foi mais um dos destaques aí na criação de empregos no Brasil no mês de maio. E as exportações brasileiras de carne de frango atingiram 333.200 toneladas em maio. Esse dado significa uma queda de 4,7% em relação ao igual período do ano passado. A informação é da BPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal. Com os embarques, o Brasil faturou 517,6 milhões de dólares. Esse montante é 13% inferior ao que foi registrado no ano anterior. Esses dados consideram todas as linhas de produto entre in natura e também processados. No acumulado do ano, o resultado também foi negativo. O volume de vendas da proteína alcançou 1.601.000 toneladas no intervalo de janeiro a maio, significando aí uma redução de 8,5% quando comparado ao total de 1.750.000 toneladas embarcado nos 5 primeiros meses do ano passado. Ainda falando sobre embarques, o Brasil embarcou 3.192.000 toneladas de soja na semana encerrada na data de 15 de junho, segundo apontam dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
No acumulado das exportações, já relativas ao ciclo 2018-2019, iniciadas em 1º de fevereiro, os embarques somam 39.951.000 toneladas, 56% do total estimado para o ciclo. E a Câmara dos Deputados rejeitou o requerimento de urgência para o projeto de decreto legislativo 916/18, que susta o trecho da Resolução 43/09 da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que autoriza a venda de etanol diretamente do produtor aos postos de combustíveis. Segundo a agência Câmara de Notícias, o projeto recebeu 213 votos a favor, mas são necessários 257 votos para aprovar, então, o regime de urgência. Lembrando que nessa semana ainda esse tema passou pelo Senado e ele foi aprovado na última terça-feira, dia 19. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Você pode saber mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis e você pode acessar o site bortoliniimoveis.com.br para obter mais informações. Bom, agora aqui dentro do nosso Destaque Rural Notícias, estamos recebendo um convidado. A gente tem o prazer de receber e conversar com o Cassiano Medeiros, ele que é gerente de clientes da Bayer. E ele veio aqui no Destaque Rural Notícias hoje para conversar com a gente sobre a situação atual das semeaduras, das culturas de inverno, especialmente do trigo. Cassiano, obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui trazer as informações para a gente. Tudo bem? Tudo jóia, obrigado. Boa tarde aí, Cristiano. Boa tarde ao pessoal do Destaque Rural. Para nós é um prazer estar conversando com vocês e falando um pouco sobre as culturas de inverno. Com certeza. Qual é a situação atual aí das culturas de inverno, Cassiano? Bom, as partes de cobertura, principalmente aveia e azevém, acredito que já foram quase que 100% semeadas. A aveia em bom estado, a azevém também. Sim. E o trigo caminhando da segunda metade para o fim. Então o produtor está avançando com o plantio de trigo, estando nas missões quando no Planalto. E nessa última semana uma corrida maior atrás de sementes, pela essa alta, como a gente viu, que o trigo está chegando quase a R$1.000 a tonelada. Que o Pacheco estava agora explicando para a gente. E aí, junto com isso, uma conexão que a gente vinha conversando antes sobre a importância do planejamento e de se incluir o trigo no sistema. Para que você consiga implantar em um tempo adequado e evitar uma corrida atrás do clima, atrás de semente, atrás de um plantio de última hora, para que a cultura se implante. Então, o trigo, além de uma importância econômica, ele também tem uma importância no sistema. Certo. Ele hoje contribui radicalmente, vamos dizer assim, no controle de plantas daninhas, de buva, que é uma planta daninha de difícil controle. A gente vê que só a cultura do trigo consegue ter um manejo de 60% dessa planta daninha, que é uma planta daninha de outono e inverno. O trigo bem manejado, você chega no plantio de soja com 90% de controle. Então, o trigo traz benefícios para o sistema agrícola, além do benefício financeiro para o produtor, numa época onde você consiga, vamos dizer assim, comercializar num patamar de R$700 a tonelada acima, como é a condição que a gente tem. E por outro lado, o clima, dando sinais de ser melhor do que o ano passado, tendência de um clima mais frio, mais seco, que vai favorecer muito a cultura do trigo e produzir um trigo em qualidade e numa produtividade desejada. Então, panorama favorável, a expectativa aí de uma área próxima a 700 mil hectares no Rio Grande do Sul, em torno de 680, 690 mil hectares, que se confirmada vai ficar muito parecida à área do ano passado, 3 a 4% acima, mas muito parecida com a área do ano passado. Acredito que o Rio Grande do Sul vai surpreender sim esse ano em produtividade e qualidade pelo fator climático e por o produtor que permaneceu no trigo esse ano, a grande maioria, é sim o triticultor, é aquele que planejou na sua grande parte, é aquele que faz a cultura com tradição. Então, acredito muito, então, um cenário positivo para a cultura do trigo em relação à safra passada. Vamos entrar um pouquinho nessa questão do planejamento que tu citou, que tu falou, e também tu citou a outra questão sobre que ano passado teve uma frustração em função do clima. E aí agora teve essa corrida, né, atrás de sementes, justamente porque se viu aí uma possibilidade favorável para a cultura. Mas a pergunta que eu faço você falou de planejamento, você acha que o produtor ele está
ele está, digamos assim, pronto para isso? O que falta? Qual é que é a situação mais sensível aí para que não tenha esse planejamento no caso do trigo? Excelente pergunta. Acredito que o produtor precisa avançar em relação a planejamento de sistema em médio e longo prazo. O produtor tem um planejamento, mas muitas vezes o planejamento é para safra, um planejamento pontual. E se a gente começar a avançar e entender a cultura numa média de 4, 5 anos, não só o trigo, mas o sistema agrícola, Sim. O benefício do trigo no sistema é nítido e é real, inclusive financeiro. Não precisa plantar 100% da área, mas saber o quanto eu vou plantar, não só nessa safra, mas na safra futura, vai fazer com que eu tenha um planejamento mais favorável para uma execução melhor. Certo. Essa é uma parte que precisamos avançar, não só o produtor, mas sim toda a assistência técnica, toda a cadeia produtiva e todo mundo que dá suporte à agricultura. Muitas vezes a gente remete ao produtor, mas até chegar no produtor tem um caminho longo e isso precisa chegar muito ajeitado, muito ajustado e até para que a gente tenha uma certa previsibilidade. Então, acho que o trigo reflete um pouco disso, mas entender o trigo como parte do sistema, para mim é o ponto-chave que vai fazer com que a gente avance em planejamento, avance em rentabilidade e tenha uma previsibilidade maior da agricultura e do cenário agrícola, não só no estado, mas no cenário agrícola brasileiro. Para nós, principalmente, que trigo consegue entrar no manejo de inverno. Certo. E para toda a economia. Eu também faço uma conexão com toda a cadeia. Ficar o inverno sem fazer manejo algum, pousio, Sim. não tem retorno econômico para ninguém. Já quando você tem um manejo de trigo, você tem gado no sistema, você tem aveia, a cultura gira, a engrenagem roda e a agricultura faz com que ela seja o pilar econômico forte que é hoje. Então, certo. A importância do inverno também para todos os outros setores, e quando o trigo vai bem, a agricultura vai bem, o produtor vai bem, a economia que está em volta também vai bem. Para finalizar, Cassiano, a gente sabe que o Brasil ele não é autossuficiente na produção para a demanda que tem do trigo aqui no país, e a gente sabe que o Brasil tem que importar o trigo. Tu acha que com ações nesse sentido que tu acabou de falar, a gente pode chegar nesse momento em que a gente tem autossuficiência no trigo e até condições de abastecer outros mercados? Assim, tipo, os estudos mostram o quê? Acredito que para chegar à autossuficiência a gente não consegue, porque o Brasil é um país tropical e a gente produz hoje em torno de 10, 11 milhões de toneladas e consome em torno de 22 a 23. Então a gente produz 50%, 40%, 50% do que a gente consome. E não tem uma perspectiva de se aumentar no curto, médio prazo. Então nós vamos continuar importante. O ponto fundamental é mostrar sim que nosso trigo na agricultura tropical tem qualidade, ter previsibilidade de quanto nós vamos produzir e quanto o país vai precisar importar e como eu vou balizar financeiramente isso para que o produtor e quem investe na cultura ganhe, quem tenha benefício, e para que o consumidor também tenha certeza de que vai consumir um trigo brasileiro de alta qualidade e aquele que vai ser importado com determinado planejamento, até para os moinhos. Então, acho que esse planejamento faz com que todo mundo saia beneficiado. Não assim visando ou pensando em extensão territorial de trigo, extensão de plantio, de área, mas sim em ter a consciência daquilo que a gente vai produzir e fazer bem feito e com aquilo que eu voltei a falar para você, com previsibilidade. Favorece a todos, não só o produtor, mas toda a ponta da cadeia e toda a agricultura. Tá bom, Cassiano, muito obrigado por essas informações bastante úteis aí, né, sobre o trigo, sobre essas semeaduras das culturas de inverno agora que a gente está neste momento. O Cassiano Medeiros, que é o gerente de clientes da Bayer, muito obrigado e volte outras vezes. Obrigado, Cristiano, obrigado Destaque Rural, sempre bom falar de agricultura e do produtor brasileiro, que é algo que para mim encanta e é o que me motiva. Muito obrigado mesmo. Então tá certo. Bom, agora a gente vai falar sobre economia aqui no Destaque Rural Notícias. Vamos então falar sobre economia. Olha, em meio às polêmicas sobre a Bolsa Caminhoneiro, a Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira
ontem, uma série de medidas que beneficiam principalmente as empresas transportadoras. O projeto permite que o setor de transporte pague menos impostos e prevê até alíquota zero em tributos como IPI e PIS/COFINS para renovar a frota de caminhões. O texto ainda precisa passar pelo Senado. Mas esse texto aprovado ontem, ele prevê a criação de um plano nacional de renovação da frota de caminhões, com financiamentos em condições diferenciadas, com juros menores e prazos mais longos. As empresas que aderirem ainda serão agraciadas com a alíquota zero do PIS/COFINS e IPI para caminhões novos. O setor estima uma taxa de renovação de 10% a 12% ao ano com esse projeto. Também o texto retira o valor dos pedágios da base de cálculos do PIS/COFINS. Outro artigo isenta de tributo o valor pago pelas transportadoras aos caminhoneiros em vale pedágio. O projeto também converte multas emitidas pela ANTT a caminhoneiros que fugiram da fiscalização até a data da publicação da lei em advertências. E também o projeto amplia a pontuação máxima na carteira de motorista dos caminhoneiros de 20 para 40 pontos, exceto quando houver infrações graves ou gravíssimas. E ainda relacionado à questão de combustível, tem aqui a informação de que a gente vai ter uma diminuição do valor do combustível, especialmente da gasolina, nas refinarias, que vai estar valendo a partir de amanhã. Isso porque a Petrobras anunciou hoje a redução de 1,1% no preço da gasolina em suas refinarias. Então, o litro, a partir de amanhã, vai ser vendido pela estatal por R$ 1,8634, 2 centavos a menos do que os R$ 1,8841 cobrado hoje. Desde 9 de junho, quando foi anunciado o último aumento no preço, a Petrobras tem mantido ou feito reduções no valor do combustível. No mês, a gasolina tem queda de 5,27%, o que equivale a 10 centavos por litro nas refinarias. E a gasolina A sem tributo nas refinarias acumula queda de 10,7% em 30 dias, com o ajuste anunciado hoje pela Petrobras. Então, como eu já falei, né, o valor da gasolina, tem aqui também o preço do diesel, que segue congelado, né, R$ 2,0316, conforme foi feito aí o acordo durante a greve dos caminhoneiros. No dia 22 de maio, o litro da gasolina chegou a atingir R$ 2,0867 em meio à paralisação dos caminhoneiros, e agora então o preço médio do litro vai ser de R$ 1,8634. Também outra informação agora é sobre também combustível, que o presidente executivo da Plural, o antigo Sindicom, Leonardo Gadotti, retirou a posição da entidade de que a aprovação do projeto de decreto legislativo que permite a venda direta de etanol pelos produtores aos postos de combustíveis não vai gerar preços menores na bomba. É uma falácia, disse ele, essa visão de que o produto vai chegar mais barato. Os estudos não mostram isso. Haveria perda de controle de qualidade e de controle de processo. Lembrando que, como eu falei antes, né, o plenário da Câmara dos Deputados rejeitou ontem à noite a urgência do projeto desse decreto legislativo que permite, então, a venda direta de etanol pelos produtores aos postos de combustíveis. Hoje também foi divulgado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, que é considerado pelo mercado como uma prévia da inflação. E ele registrou uma taxa de 1,11% no mês de junho, ou então uma forte alta, aí, especialmente em relação às prévias de maio, que foi de 0,14%, e de junho, que foi de 0,16%. Foi a maior taxa do IPCA 15 para o mês de junho desde 1996, quando foi registrado o mesmo índice. E após a greve dos caminhoneiros ter provocado uma crise no abastecimento do país, na passagem de maio para junho, então o preço dos alimentos nos supermercados dispararam. Segundo, como eu disse, o IBGE avaliou através do IPCA 15. Isso porque os gastos com alimentação e bebidas subiram 1,57% no mês, depois de ter recuado em maio 0,05%. O custo da alimentação no domicílio saltou 2,31% em junho, ante uma alta de apenas 0,09% anteriormente.
E ainda falando sobre essa questão, o aumento no preço da gasolina também pressionou os gastos das famílias com transporte, que passaram de uma queda de 0,35% em maio para uma elevação de 1,95% no mês de junho. Vamos agora atualizar aqui os dados do índice Ibovespa e também sobre o dólar nesta quinta-feira. Depois de 2 sessões de recuperação, o Ibovespa voltou a cair forte hoje, recuou quase 3%. E os analistas dizem que esse recuo foi puxado por papéis da Petrobras, Vale e também bancos que chegaram a cair até 5%. O dia hoje também foi negativo no exterior. O Dow Jones, por exemplo, caiu 1%, chegou na sua 8ª queda consecutiva. E os temores internacionais em relação à guerra comercial entre Estados Unidos e China, que a gente já está acompanhando, inclusive nessa semana. Assim, o benchmark da Bolsa Brasileira fechou com queda de 2,84% hoje, fechou aos 70.074 pontos. Em relação ao dólar, ele caiu hoje 0,51%, cotado a R$ 3,76 na venda, depois que o Banco Central fez 2 ofertas de swaps cambiais, aumentando a oferta de dólar no mercado no valor total de 2 bilhões de dólares. Vamos agora ao clima. A gente começa então trazendo as informações do clima para amanhã, sexta-feira, dia 22 de junho, na região sul. A gente vê que tem algumas partes da região que tem bastante frio, inclusive com a possibilidade aí de formação de geada e também uma parte em que poderemos ter chuva. A previsão do tempo, do clima-tempo, diz assim: frente fria se desloca para o oceano, mas ainda chove a qualquer hora no centro e no sul de Santa Catarina e no nordeste do Rio Grande do Sul. Sol e algumas nuvens nas demais áreas. Faz frio no Rio Grande do Sul, com geada no sul gaúcho, na região de Bagé. Vamos agora ao tempo na região centro-oeste para amanhã, então, sexta-feira, dia 22. Dá para ver ali que é tempo bom em toda a região centro-oeste. O ar seco atua na região, inibindo a formação de nuvens de chuva, diz a previsão do tempo. O resultado é mais um dia de sol e temperatura elevada, com baixa umidade relativa no período da tarde. Hora agora das cotações. Para fechar, então, as informações do Destaque Rural Notícias de hoje, vamos às cotações. A gente começa com o farelo de soja em Ponta Grossa, tonelada R$ 1.410. O farelo de soja em Paranaguá, R$ 1.420. Agora a soja saca em Passo Fundo, R$ 76,50. Em Paranaguá, R$ 84,00. Em Rio Grande, R$ 83,00. E em Rondonópolis, R$ 68,00. Agora, saca do milho, em Passo Fundo, R$ 40,00, Ponta Grossa, R$ 37,00, em Rondonópolis, R$ 25,00. Trigo agora, tonelada, em Santa Rosa, R$ 850,00, em Dourados, R$ 1.030,00, em Cascavel, R$ 1.000 e em Carazinho, R$ 850,00. O arroz, em Casca, Pelotas, R$ 38,95. Arroz em casca, em Cachoeira do Sul, R$ 39,30. E o arroz em casca em Jaraguá, R$ 38,50. O feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 90,00. O feijão preto em Santa Maria, R$ 120,00. E o feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 120,00. Agora o boi gordo. Arroba em Barretos, R$ 138,00. Em Tocantins, a arroba R$ 128,00 e o quilo no Rio Grande do Sul, R$ 5,00. Agora o suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,22. O suíno vivo no estado, preço médio, R$ 2,80 o quilo. O frango no Rio Grande do Sul, frango vivo, R$ 3,05. E em São Paulo, frango vivo, R$ 3,20 o quilo. Ficamos por aqui então com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Quero lembrar para você que se você quiser diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade, você pode saber mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul.
Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. É só acessar lá o site bortoliniimóveis.com.br. Voltaremos amanhã com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.